sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Irmãos, o apóstolo Paulo está aqui, como temos visto, a apresentar características do que ele chama de tempos difíceis, nesta versão, tempos trabalhosos. Nós já partilhamos com os irmãos algumas dessas características, e hoje Paulo está a denunciar, podemos assim dizer, mais uma característica dos tempos difíceis. Ele diz que nos últimos dias, os dias que precederão a volta de Jesus, as pessoas teriam uma aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. E é com base nessa afirmação de Paulo que o tema da nossa mensagem é: famílias que vencem tempos difíceis cultivam uma verdadeira espiritualidade. Não uma espiritualidade de máscara, de aparência hipócrita, como dos fariseus da época de Jesus, mas uma espiritualidade verdadeira. E Paulo está a denunciar isso aqui. Diz que pessoas teriam uma aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Paulo aqui, irmãos, está a descrever um tipo de comportamento religioso superficial, hipócrita, e Paulo diz que esse comportamento seria comum nos últimos dias. Essas pessoas praticam apenas rituais religiosos, são pessoas muito, podemos assim dizer, legalistas, frequentam cerimônias, vão aos cultos religiosos, falam em Deus, mas tudo de aparência, é aparência. Quando Paulo usa a frase, mas negando a eficácia dela, Paulo estava a dizer que essas pessoas não experimentam o verdadeiro poder de Deus em suas vidas. A transformação interior que o poder de Deus opera. A palavra que Paulo usa aqui para eficácia ou poder no grego é dinamis, que se refere à capacidade de Deus de mudar vidas, de santificar, de libertar do pecado, de produzir frutos do Espírito. Os irmãos sabem quais são as virtudes ou os elementos do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, mansidão, bondade, fidelidade, longanimidade, domínio próprio, fé, mansidão, tudo isso. Mas essas pessoas são incapazes de produzir isso, porque é só casca, é máscara. Significa que essa aparência religiosa não tem impacto real em seu caráter, em suas atitudes interiores, ou em sua capacidade de viver uma vida verdadeiramente santa e dedicada a Deus. A Deus. Então a pergunta, irmãos, que eu quero fazer aqui agora, ou que se coloca, é: como podemos, enquanto famílias, como podemos contribuir para que, pelo Evangelho, sejamos
o oposto dessa aparência religiosa tão comum em nossos dias. Como podemos contribuir para ser o oposto? Eu quero então propor 3 caminhos para as famílias percorrerem. Primeiro, procure viver em família uma vida cristã autêntica. Autêntica. Não de aparência, não de superficialidade. Tem um pouco de legalismo. Por que, irmãos, há filhos de crentes que estão afastados hoje dos caminhos do Senhor? Eu conheço vários, lá no Brasil eu conheço, alguns que foram criados comigo. Porque não viram em seus pais uma fé cristã autêntica. Na igreja é uma coisa, em casa ou na rua é outra. No Brasil eu conheci uma pessoa que ela se dedicou, ou melhor, ela dedicou os 3 dias de carnaval, e lá no Brasil carnaval é coisa feia, né? Ela dedicou os 3 dias para evangelizar os foliões. Foliões são as pessoas que saem para brincar o carnaval. Aí chamam lá de folia, né? Então são os foliões. E sua surpresa foi constatar que muitos que estavam ali naquela festa, naquela folia, naquela festa pagã, muitos deles tinham nomes bíblicos. Silas, Josué, Davi, Esther, Débora, Mateus. Eram filhos de crentes. Filhos de crentes que levavam nomes bíblicos. Eu até conheci um que o nome dele era Elias. E quando ele nasceu, a mãe dizia, vai ser um grande profeta, igual Elias. E não foi. Não foi. Porque nem os pais hoje estão em comunhão com o Senhor. Já se separaram e cada um está vivendo a sua vida mundana mesmo. E o filho foi para o caminho ainda pior. Então essa pessoa, né, que foi evangelizar lá os foliões, ao conversar melhor com aqueles jovens que tinham nomes bíblicos, descobriu que o motivo do afastamento deles era a falta de autenticidade cristã por parte de seus pais. Por parte de seus pais. Não eram autênticos. Irmão, Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Irmãos, viver uma fé cristã autêntica é tirar as máscaras, é ser o que és, é viver a fé dentro de casa da mesma maneira que ela é vivida publicamente. Porque publicamente é um santo, mas em casa não pode haver duplicidade de vida, porque os filhos observam isso. Não é ter 2 caras, uma cara para dentro de casa e outra para fora de casa. Especialmente na igreja tem outra cara. É deixar que os filhos, por exemplo, conheçam suas lutas espirituais, suas falhas, também seus erros, e até pedir perdão aos filhos se tiver que pedir. É ser em casa o que é na igreja, ser na igreja o que é em casa. Irmãos, sabe qual é o maior troféu que eu tenho como pai, como pastor, como cristão? Não é orgulho que eu vou falar com isso com orgulho, não. Mas é uma coisa que tocou tanto em mim, e eu dei tantas graças a Deus. Não que eu seja perfeito. A minha filha não falou que eu sou perfeito. Eu fiz 35 anos de ministério. Foi um ano antes de eu vir aqui a Portugal. Aí a minha ex-igreja preparou lá um culto, né, de agradecimento a Deus, né, pelos 35 anos. Alguns já sabiam que eu ia embora.
E no meio do culto a minha filha pediu a palavra. E ela falou o seguinte: eu agradeço a Deus pelo meu pai, sabe por quê? Porque o que ele é aqui na igreja, ele é lá em casa. O que ele é aqui, ele é em casa. E eu conheço vários amigos meus que até estão fora da igreja, porque os pais na igreja são uma coisa, em casa são outros. Mas meu pai não. Ela não disse que meu pai é bom, que meu pai é perfeito. Só disse o seguinte: meu pai é autêntico. Ele é bom aqui, é bom lá, ele é falho aqui, é falho lá, e pronto. Não usa máscara. E realmente isso eu falo, eu não uso máscara. Se tiver que falar de minha fraqueza, eu falo. Não tem vergonha, não. E é ser autêntico. É o que Deus quer de nós. Quando João diz lá, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão com os outros. Esse andar na luz, irmãos, não é aquela vida santa, sem pecado, não. É transparência. Eu estou aqui na luz. Eu estou na luz, sou transparente. Então, o primeiro caminho que as famílias devem percorrer é esse: procurar viver em família uma vida cristã autêntica, sem máscara, sem duplicidade. Segundo caminho, procurar viver em família uma fé cristã madura e profunda. Madura e profunda. O melhor antídoto para o que Paulo denunciou, irmãos, é cultivar na família uma fé forte, madura e profunda. Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3, irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Que triste, falou isso para uma igreja. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Foi as palavras duras de Paulo para uma igreja, para alguns crentes. Como, irmãos, de forma prática, podemos cultivar uma fé forte na família? Algumas sugestões. A fé familiar é resultado da fé forte de cada membro da família. Como é que a minha família terá uma fé forte? É resultado de cada membro da família. Por isso, procure como indivíduo cultivar uma fé madura, a ler a Bíblia e a orar diariamente. Porque é assim que se cultiva fé madura, Bíblia e oração. Eu já falei aqui, vitamina BO, Bíblia e oração. Leia bons livros. Leia devocionais que enriquecem a fé. Orem e leiam a Bíblia juntos como família. Frequentem os trabalhos da igreja, especialmente onde a Bíblia é estudada. Irmãos, é tão bonito ver os pais chegando na igreja com os filhos. É tão bonito isso. É um exemplo. Enquanto os nossos filhos estavam debaixo do nosso comando, nunca fui para a igreja sem eles. E eles nunca deixaram de ir. Nunca. Vão junto. Então, vão junto à igreja onde a Bíblia é estudada. Sim, é a ocasião que o filho está estudando, não sei, mas está em casa, vão, filho, vão para a igreja. Vão para a igreja. 3. Vivam e testemunham de uma fé transformadora na família. Lá em 2 Reis, irmãos, no capítulo 8, do versículo 1 ao 6, não vai ser projetado, mas encontramos ali uma história que pode ilustrar essa verdade, de como viver ou testemunhar uma fé transformadora na família. Eliseu havia ressuscitado o filho de uma mulher sunamita. Essa notícia chegou até o rei dos filisteus. Foi lá o servo de Eliseu, Geazi,
que falou isso para o rei dos filisteus. Ele quis saber e mandou chamar a mulher sulamita. Conta-me o que aconteceu. E eu quero saber dos grandes feitos que Eliseu já fez. Então a sunamita se apresentou diante do rei e lhe contou como Eliseu havia ressuscitado seu filho, a dar assim testemunho do poder de Deus que operou através de Eliseu. Mas foi Deus. Ela deu testemunho ao rei, o poder transformador de Deus lá na sua casa, na sua família. Qual é a história do poder transformador de Deus que podes contar e que tenha acontecido em tua família? Alguma história que aconteceu na tua família, que manifestou ali o poder transformador de Deus, e pode sim, eu posso contar essa história. Podemos também, irmãos, testemunhar do poder transformador de Deus na família, a amar incondicionalmente cada membro da família. Incondicionalmente. Incondicionalmente, cada membro. Outra maneira de demonstrar o amor incondicional na família é praticar o perdão. Uma fé transformadora se manifesta na rapidez em perdoar e em buscar a reconciliação. Aquela pessoa que diz, eu tenho muita dificuldade em perdoar. Meu irmão, vai examinar a sua vida cristã, porque aquela fé transformadora, né, que transformou a minha vida, ela se manifesta na rapidez em perdoar e buscar a reconciliação. Ensine teus filhos sobre o perdão de Deus e a importância de perdoar uns aos outros. Tem pais que ensinam os filhos a retribuir, a se vingar, né? Não, vai lá e faz também. Eu já vi isso, o pai fazia, te bateu na escola, vai lá e bate também. Ensine seus filhos sobre o perdão e a importância de perdoar uns aos outros. E por último, podemos demonstrar o poder transformador de Deus na nossa família a ser generosos. A ser generosos. Uns com os outros, na igreja. Aí eu mostro o poder transformador de Deus. A generosidade é uma das maneiras mais poderosas de testemunhar o poder transformador em nossa família. Irmãos, que nossas famílias, em meio aos tempos difíceis, cultivem uma espiritualidade genuína, que seja autêntica, madura e transformadora, em vez de uma mera aparência de piedade, para que possamos glorificar a Deus e para que sejamos verdadeiros nesses tempos difíceis. Amém? Amém. Vamos ficar em pé.